Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar. Mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Essa música tão bonita da Adriana, né? Que tantas vezes a gente tocou na Rádio Canção Nova e toca na Rádio Canção Nova, que a gente possa abrir o nosso coração para a palavra que o Senhor quer trazer para nós no dia de hoje. Eu escolhi para a gente começar um salmo que está abrindo também o meu livro. É o salmo, na tradução da CNBB, é o Salmo 27. Salmo 27. E o versículo é de... A gente vai ficar mais no versículo 4. Mas você vai ver que é um salmo muito conhecido de todos nós. Salmo 27. Versículo 4. Em outras traduções, em outras Bíblias, pode ser o Salmo 26, não é? Que aí tem aquela questão da numeração. Então, veja aí na sua Bíblia, se é o Salmo 26 ou o Salmo 27, versículo 4. E você vai saber fácil, porque é o salmo que tantas vezes nós cantamos, né? O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é quem defende a minha vida. A quem temerei? Esse salmo é bastante conhecido por todos nós. Mas eu queria ficar num versículo talvez menos conhecido. Adiante. É o versículo 4. Que diz assim: uma só coisa pedi ao Senhor, só isto desejo, poder morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Presta atenção nessa frase agora. Poder gozar da suavidade do Senhor e contemplar seu santuário. Eu estava participando de uma missa quando a gente estava reunindo os textos para esse primeiro livro, Ternura de Deus, e me chamou a atenção esse versículo. Tantas vezes já tinha passado por essa passagem, Lu, Adriana, amigos, mas não tinha reparado nesse verso. E na liturgia, ela estava até com uma tradução diferente, que eu mantive no meu livro. A tradução ali da liturgia era saborear a suavidade do Senhor. Saborear a suavidade do Senhor. Nessa tradução que nós acabamos de ler, está para gozar a suavidade do Senhor. Eu tinha mais duas traduções em casa, quis conferir. Uma outra tradução, uma mais antiga, que a gente usou muito, estava escrito para admirar aí a beleza do Senhor. E numa outra que eu tinha em casa, para sentir maravilhado
a sua bondade. Nossa, cada uma mais bonita, mas a mesma expressão. Mesma expressão, mesmo conteúdo, mas como que uma ajudando a outra, a gente entender o que de fato ali o salmista queria dizer e quer dizer para cada um de nós. Mas vamos ficar mais com a versão que na liturgia me chamou a atenção: saborear a suavidade do Senhor. Gente, o que é saborear? Saborear é você comer devagar, com gosto. É provar com prazer alguma coisa. Degustar. Apreciar o sabor. Eu, no dicionário, encontrei uma expressão que eu preferi: entregar com delícia a alguma coisa. Ainda com prazer-se, deleitar-se, deliciar-se. Enfim, é um comer saboreando, né? Devagarzinho. Às vezes a gente come alguma coisa, tem um tempero forte, até a gente não precisa saborear tanto, que aquilo lá já, né? Com força já se diz. Mas aquelas comidas mais delicadas, aquelas mais bem feitas, a gente precisa saborear, né? Algumas bebidas que as pessoas até põem na boca e ficam ali, antes de engolir, degustando. O salmista pede para que a gente, mais do que experimentar, mais do que provar, que a gente saboreie a suavidade do Senhor. Que a gente se demore ali, nessa experiência, com essa característica de Deus, com esse, digamos que, DNA de Deus, a suavidade do Senhor. E o que você poderia perguntar? O que vem a ser suavidade do Senhor? Será que há uma contradição? É porque a gente muitas vezes fala suave e pensa assim, por exemplo, num café suave ou numa pimenta suave, né? Não tem um molho de pimenta, está escrito lá suave, né? Será que é esse tipo de suave, que o contrário dele é forte, né? Então tem lá a pimenta forte, aí você não arrisca não, né? Ou então aquela café forte, tem muita gente que gosta de café assim, e há países na Europa, por exemplo, que só tomam um café bem forte, né? E quando chegam no nosso café brasileiro, acham ele muito água com açúcar, né? Mas não é esse tipo de suavidade, não. A suavidade, e nós temos, por exemplo, daqui a pouco na Semana Santa, nós vamos cantar, né? Deus santo, Deus forte, Deus imortal. Deus é forte. Ele é capaz de entrar na nossa vida, de modificar as situações, de transformar as realidades. E Ele é, ao mesmo tempo, suave. Ele é a suavidade do Senhor, diz o salmista. Na verdade, essa suavidade que fala o Salmo, ele seria como que antônimo ali, o oposto, o avesso de, quem sabe, brutalidade. O oposto do duro, não é? Tem o duro e tem o suave. E se Deus é forte, e se Deus, ele sabe, ele não é um banana, ele intervém, ele é Deus, de verdade ele é Deus, mas ele não é bruto. Deus não é duro, Deus é suave. Como Jesus propõe no Evangelho, né, que a gente experimente que ele é calmo, né? Suave, né? Que ele é humilde de coração. Isso é uma característica de Deus, essa suavidade. E essa suavidade que o salmista solicita que a gente experimente demoradamente, que a gente se entregue com delícia nessa experiência de conhecer a suavidade do Senhor. Eu fui procurar também suavidade no dicionário. O primeiro sinônimo é meiguice,
segunda, graça, depois doçura, tranquilidade da alma. E aí, vendo esses sinônimos, eu me lembrei de uma outra passagem, né? Muito conhecida da gente também, que a gente, nas experiências de oração, a gente também experimentou muito, que é a passagem de Gálatas 5:22, que são os frutos do Espírito. Você se recorda, mas se quiser pegar aí na sua casa, vale a pena. Gálatas... Tanta gente, quem sabe, que hoje está pela primeira vez. Gálatas 5:22. É uma carta de São Paulo ao Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E nessa passagem ele fala dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Esse versículo 22, ele fala dos frutos do Espírito. E diz assim, Gálatas 5:22, na Bíblia da CNBB, a página 1434. 1434. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Na primeira Bíblia que eu tive, na segunda Bíblia, na verdade, a primeira que eu tive, meu pai, como a gente falou aqui, eu comecei muito pequenininho, meu pai me deu uma Bíblia pequena, aquela Bíblia com capa, com zíper, pequenininha. Até para me incentivar a ler a Bíblia, ele quis pegar uma Bíblia que parecesse coisa de criança, né? Mas a segunda Bíblia minha, já maior, aquela uma que a gente queria ter, que nem a do Padre Jonas, né? Aquela uma que o Padre Jonas usava, a palavra que tinha nesse versículo era afabilidade. Não era amabilidade, como está nessa tradução. Afabilidade. Mas amabilidade, a primeira tradução dela, o primeiro sinônimo é justamente afabilidade. Delicadeza, gentileza, meiguice, delicadeza, carinho. Eu me lembro do Padre Jonas pregando sobre essa passagem, explicando para a gente o significado dessa palavra afabilidade. E até citando a palavra delicadeza como uma palavra mais comum. Mas veja que, para nós homens, muitas vezes a gente fala a palavra delicadeza, fica parecendo como se fosse algo que não fosse próprio de nós homens. Como se fosse uma coisa que fosse... bater de frente com a nossa masculinidade, com a identidade masculina, com a virilidade, né? Então talvez a palavra aí que possa ajudar nós homens a pensar esse significado seria a palavra gentileza, que todo homem deveria ser gentil, né? E muitas vezes não é. Tem até uma piada que diz assim, que quando um homem está abrindo uma porta de um carro para uma mulher, de duas uma, ou o carro é novo ou a mulher é nova. Porque normalmente a gente vai se esquecendo dessas coisas no dia a dia, dessa delicadeza e dessa gentileza. Ser cavalheiro, né? Com as pessoas, especialmente com as mulheres. Mas está aí, isso é um fruto do Espírito Santo. Isso é uma característica de Deus que nós precisamos trabalhar na nossa vida, que nós devemos desenvolver no nosso dia a dia. E isso tudo tem tudo a ver com ternura de Deus. Quando eu ouvi essa passagem na Bíblia, na missa, na liturgia, eu percebi logo esse elo de que tem a ver com ternura, essa suavidade do Senhor, essa afabilidade, Deus, essa face, essa maneira de ser de Deus, né? Essa característica de Deus. E pode ser que você tenha tido experiências completamente diferentes. Quando se falava de Deus, você imaginava um Deus acusador, um Deus preocupado em ficar ali
olhando o que você fez de errado. Talvez as experiências que você tenha tido na igreja, nas comunidades, não tenham te favorecido a encontrar esse Deus terno, esse Deus amável, esse Deus afável, esse Deus gentil, esse Deus delicado. Um Deus que é, antes de tudo, um Pai, como nosso Senhor Jesus Cristo nos apresentou. Mas não só um pai, um papai, né? E aí quem fez essa capa do livro Ternura de Deus, não foi eu, não pedi que ele fizesse essa capa, eu não encomendei. Quando estava pronto, eles me consultaram, o que você achou? E aí você vê como que a providência de Deus age, né? É justamente, ela expressa isso justamente, essa ternura desse Deus que é papai. A gente que é pai, a gente tem assim um amor, um carinho especial por um filhinho que está ali. É claro, os filhos crescem, a gente continua com esse carinho, mas especialmente quando está pequenininho assim, a gente tem toda essa proteção, esse carinho maior. E é isso que Deus quer passar para cada um de nós, essa ternura. Quer que você experimente esse amor que Ele tem, infinito, por você. Deus é maravilhoso, é extraordinário, é fantástico. Não sei qual a experiência que você teve na sua vida, que de repente fez você pensar Deus diferente. O convite hoje é que você repense Deus na sua vida. Deus é essa pessoa que te ama assim demais, extraordinariamente, e não limita esse amor para com você. Como dizia São João Bosco, não basta amar, é preciso expressar esse amor, é preciso transmitir esse amor. Deus te ama carregadamente e expressa esse amor. E eu quero fazer esse convite mesmo hoje a você, para que você saboreie na sua vida esse Deus maravilhoso que te ama extraordinariamente.